Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Erev Tov. Boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nós iremos para a nossa terceira aula do módulo 4 de Hebraico Bíblico e Cultura Judaica. Nós estamos no módulo 4 e estamos estudando a sequência de letras equidistantes, SLE, que também é conhecido como sequência equidistante de letras. Só inverte letras e equidistantes. Cada grupo chama por um nome. Aula 03, aula 3. Essa é a terceira aula. Já vimos duas aulas. Se você está vendo pela primeira vez a sequência de letras equidistantes, eu te aconselho a não assistir o vídeo, a procurar no nosso canal a aula número 1. Vá para o início, que está bem explicado, bem detalhado, para você poder entender melhor. Aula número 3. E volto a repetir o texto. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Isso foi dito por Yeshua no livro de Lucas, capítulo 16, verso 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço, um kots, o traço de uma letra da Torá, ou seja, modificar uma letra da Torá. E é justamente isso que estamos estudando desde a primeira aula. Cada letra na Torá foi ditada pelo próprio Adonai. A sequência, o local, a letra. E ele também escreveu uma parte das escrituras com a sua própria mão. Nessa aula 3, nós vamos ver a própria palavra Torá, Tav, Vav, Resh e Re, Torá, que significa instrução, ensino, não é lei não, instrução, ensino, é o ensino de Adonai. A Torá também é o temor ao Eterno. Se o ser humano diz que teme Adonai, a forma de demonstrar isso é obedecendo os ensinos, os mandamentos de Adonai que estão na Torá. Tanto é que a palavra temor em hebraico, irat, possui o mesmo valor numérico que a palavra Torá, 611. Então vamos lá, vamos ver a palavra, já vimos no livro de Bereshit a palavra Torá, mas eu quero mostrar a vocês que o livro de Bereshit com a palavra Torá de 50 em 50 letras, já vimos duas vezes no livro de Bereshit, não foi mera coincidência. O Eterno colocou a palavra Torá de 50 em 50 letras várias vezes. Vou mostrar para vocês algumas. Mas ele fez isso em todos os 5 livros da Torá. Não há um livro da Torá que não tenha essa sequência de 50 em 50 letras. É incrível. É incrível. Por que ele utiliza muito a sequência 50? Porque foi 50 dias após Pessah, a festa de Pessah, lá no Egito, descrita em Shemot, capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, foi 50 dias após essa festa que estavam reunidos os israelitas, em grande número, e também pessoas, multidões de várias nações misturadas que saíram junto com o povo de Israel, em um local que não é terra de ninguém, afastado, no meio do deserto, no Monte Sinai, também chamado Horev, também chamado Montanha de Elohim. Ali o Eterno falou as 10 palavras.
em 70 idiomas diferentes, uma para cada nação, e entregou a Moshe, 40 dias após, as tábuas da Torá. Quando ele desceu, quebrou as tábuas, depois subiu novamente, o Eterno escreveu novamente nas pedras as mesmas palavras. Ali, 50 dias depois, o Eterno apresentou à humanidade a Torá. Depois de Pêssah, 50 dias, Shavuot, 7 semanas, o Eterno entregou a Torá. Por isso que ele usa muito, ele colocou esse código, esse selo de 50 em 50. Vamos então para o que interessa, para o que vocês gostam de fazer, contar as letras, porque daí vem a palavra sofer, contar, sofirim. Os escribas, na verdade, são chamados de sofirim, ou seja, contadores. Eles contam as letras, tanto a gemátria, o valor numérico, a raiz, como também a sequência de letras equidistantes. Vamos lá. Shemot, capítulo 1. Já vimos em Bereshit, capítulo 1, né, a palavra Torá. Agora preste atenção em Shemot, capítulo 1, verso 1. Ve'ele Shemot bnei Israel Habaim Mitzraimah et Yaakov Ish Uveitor Baú. E estes são os nomes, que daí vem o nome do livro, né? Shemot. Estes são os nomes. Shemot. Estes são os nomes aqui. A primeira vez que aparece a palavra Tav, a letra Tav, é na palavra Shemot, que é o nome do livro. Qual o nome do livro? Não é Êxodo. Êxodo foi o nome usado para a tradução para o grego. A tradução para o grego, chamada Septuaginta. Foram 70 sábios, né? Foram 70 sábios judeus que traduziram para o grego por ordem de Alexander Magnus, Alexandre o Grande. Ele ordenou que se traduzisse para o grego. Ele queria descobrir o segredo daquele povo que não queria aderir ao helenismo, que não queria abraçar os costumes gregos. E disseram que o segredo desse povo que se apegava nesse Elohim, chamado Hashem, Adonai, o segredo está nesse livro. Eles se apegam por causa desse livro. Então ele queria saber, ele queria descobrir. E aí ele ordenou que 70 sábios judeus que ficaram enclausurados, separados, cada um fez uma tradução, né? E depois reuniu-se essas 70 traduções para formar uma só. Tá? O que ficou comum em todas as 70 formou a Septuaginta, daí que vem a palavra Septuaginta. Mas Alexander Magnus não ficou vivo para ver, para verificar, porque ele morreu logo. Na palavra Shemot, que é o verdadeiro nome do livro, você vê de vermelho a letra Tav. Tá vendo? De vermelho a letra Tav. Muito bem. Essa letra Tav, você vai contar 50 letras equidistantes. 50 letras. Então, da letra Tav, você começa contando sempre da direita para a esquerda. Que é assim que se lê o hebraico. Então, aqui você vê a primeira letra é o Bet. A segunda é o Nun, a terceira é o Yud. Então, 3. Então, você continua contando nessa direção, tá? A 50ª letra, você pode dar pausa. Você pode dar pausa no vídeo, eu não vou contar por causa do tempo, para a gente acelerar. Mas você dá pausa e você conta. É importante você pausar o vídeo e contar na tela. Conte na tela, tá? Ou então, se você tem a nossa Bíblia online, que eu já disponibilizei, inclusive um vídeo, é muito importante você fazer esse estudo também junto com a Bíblia online. O Davar 3. É bom você fazer junto. Por quê? Porque você pode abrir no Davar o livro de Shemot, colocar no capítulo 1 e na própria tela fazer a contagem. Se você tem a Bíblia hebraica impressa, faça a mesma coisa. Pegue a sua Bíblia hebraica, normalmente é da editora Sefer, né? Muito famosa. Pegue, abra
Abra nesse local de Shemot e verifique a palavra que eu circulei, a palavra Shemot. E do Tav você circula o Tav, ou sublinha o Tav, como você quiser, ou marca um pontinho em cima do Tav, e aí você começa a contar aí mesmo na sua Bíblia aí, para você verificar com seus olhos, para que entre na sua mente, no seu coração, na sua alma, para que você verifique, tá? Para você verificar a mão do Eterno em toda a Escritura Sagrada. Você vai dar pausa, vai contar 50 letras. Então, a 50ª letra é esse Vav aqui, pessoal. É o Vav. O Vav. Esse Vav. 50 letras, exatamente aqui. É incrível. Então, você tem que continuar. Depois do Vav, depois que você achar a letra correspondente, ao 50º, ao número 50, você vai continuar contando, mas tem que ser o mesmo número, 50. Não pode mudar, senão não é equidistante. Então você continua da direita para a esquerda, contando mais 50. Na palavra Yehuda, você vai começar do Yud, é a primeira letra. Qual será a 50ª letra? A 50ª letra aqui é justamente o Resh. O Resh. Continua contando, lembrando que o Hatef, que é esse tracinho que está unindo duas palavras, né, não é uma letra. Então você não conta ela, você não vai contar o Hatef, não é letra. Como também esses dois pontos indicam o final de um versículo, os dois pontos. Não é letra também, tá? Tanto o Hatef, aqui você está vendo outro traço aqui, você não vai contar isso aqui, tá? Nem isso, nem os dois pontos, que não é letra, não é nada, tá? É só para indicar que o verso acabou. Tá? Você vê aqui que acabou o verso e iniciou o verso 5. Eu coloquei os versos para você com número para facilitar, tá? Então vamos lá. Do Resh, você vai contar 50. E a 50ª, olha que coisa incrível, é o Re formando a palavra Torá. Veja, vamos voltar. O primeiro Tav, eu coloquei uma setinha azul, tá? No primeiro Tav, você conta 50, vem a letra Vav. Mais 50 depois, vem o Resh. Mais 50 depois, vem o Re. No início do livro de Shemot, no início do livro de Bereshit, Torá. No início do livro de Shemot, Torá. De 50 em 50 letras. É incrível. É incrível. Mas o Eterno colocou esse selo. E esse selo, nos últimos dias, nós temos descoberto porque temos ferramentas para isso. Temos computadores que podem fazer esse cálculo de sequência e achar essas sequências. Algo que era impossível no passado. As pessoas iam ficar... Imagine, para você descobrir isso aí, você tem que testar vários TAVs, e de 50 em 50, e de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, até achar a sequência certa. É muito difícil. Eu diria, é impossível sem computador. Mas o Eterno disse, sele o selo da palavra, que em um determinado momento esse selo seria aberto. Está sendo. A Torá, por muito tempo, no passado, isso está registrado nos profetas. A Torá ficou dentro de um baú, fechada, empoeirada, esquecida. Na época dos reis de Israel, onde começou a degradação do povo, onde começou o povo se afastar do Eterno, quando quiseram um rei. Rei Shaul já não foi um rei tão bom. David, Hamelech, foi um grande rei de Israel. Shlomo, Hamelech, também foi um rei muito bom para Israel, mas no final cometeu coisas desastrosas. A partir daí, depois dos desastres que ele cometeu no final, a degradação tomou conta. O reino foi dividido até chegar ao exílio.
E com muita tristeza nós lemos esses episódios. O povo de Israel completamente desviado. Nem sabia direito o que era a Torá. E quando sabia, a Torá era tida como velha, inútil e ultrapassada. Os tempos foram passando e continuou-se da mesma forma até que a palavra do Eterno chegou para as nações. As nações abraçaram, nações, na sua grande maioria, para não dizer todas as nações, politeístas, adorando a vários deuses, e começa agora a ouvir sobre um ser que é único e é o único soberano do universo. As pessoas começam a ouvir sobre isso, começam a ler sobre isso e começam a abraçar. Daí surgem várias vertentes de crenças. Mas, novamente, quando chega em relação... As histórias são maravilhosas, todo mundo gosta. São magníficas. Mudou a cultura e o pensamento de muitas nações que começaram a serem formadas, principalmente a partir do ano 1500 em diante. 1400, 1500, quando começou as expansões marítimas, as expedições, a descoberta do chamado Novo Mundo, até chegar aqui no Brasil, por exemplo. Começou a se abraçar isso, começou a se divulgar isso de uma forma bem atabalhoada, eu diria, mas começou-se a traduzir a escritura para vários idiomas, de forma muitas vezes até proibida, por aquela que dominava, detinha o poder das escrituras, ou seja, guardado para si as escrituras, que foi Roma. Muitas traduções foram feitas clandestinamente. Ok, isso foi divulgada pelas nações, foi divulgada pelos povos, isso chegou aos quatro cantos da terra. Porém, novamente aconteceu. A Torá foi colocada dentro de um baú e fechada a 7 chaves, como algo velho, ultrapassado, longe da realidade, longe do dia a dia, inútil, não servia mais para nada, somente para efeitos históricos. Nos últimos dias, nos últimos anos, algo incrível aconteceu. Incrível. Repete-se novamente a história. A Torá foi achada novamente dentro do baú. Começaram-se a ler novamente a Torá. Sem preconceitos, sem ideias preconcebidas. As pessoas, uma aqui, outra ali, outra acolá, começaram a estudar a Torá sem ideias preconcebidas, sem preconceitos, sem nada, sem doutrinas na mente. Sem as ideias, né, já preconcebidas na mente. Chamado preconceito. E começaram a ser restauradas famílias. O que foi isso? O selo foi aberto. O Eterno, esse é justamente o tempo que ele disse que o selo seria aberto. Vamos continuar. A palavra Torá para você, que não significa lei. Não, significa ensino, instrução. Infelizmente, na maioria das traduções, trazem a palavra lei e ainda trazem com letra minúscula, com um desprezo total pelo ensino do Eterno. Essa palavra lei traz um peso para quem está lendo, como se fosse algo ruim. E não só isso,
Mas por que colocaram lei? Porque quiseram confundir a mente do leitor. Porque não é só Torá que eles colocaram lei. Eles colocaram lei também, a palavra halachá, que são os mandamentos dos sábios, os mandamentos dos rabinos, mandamentos de homens. Alguns são bons, alguns acrescentam, outros não. Porém, esses mandamentos não devem jamais substituir, ultrapassar, sobrepujar os mandamentos do Eterno, que são santos e eternos. Halachá, alguns mandamentos são bons. As orações, as bênçãos sobre os alimentos, sobre as frutas, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, isso é maravilhoso. As orações, as rezas do Shabat, antes do Shabat, no Shabat, são maravilhosas. Isso não há problema nenhum. Mas não se pode exigir que se faça isso como se estivesse cumprindo o mandamento do Eterno. Não. Muitas vezes as pessoas obedeciam mais às halachot, né, aos mandamentos dos rabinos, dos sábios, e esqueciam até dos mandamentos do Eterno. E até a palavra halachá, que o Rabino Shaul, às vezes, nas suas cartas, ele fala muito contra isso. Não contra a halachá em si, mas contra o peso que se coloca em cima dela, como se ela fosse mais importante até do que a Torá do Eterno. Então, tudo é traduzido como uma palavra lei, e aí é uma mistura muito grande, né? É uma confusão. Isso vai ficar para uma outra hora. A palavra Torá quer dizer ensino, instrução. Vamos lá. Assim como em Bereshit, após o primeiro Vav, 50 letras depois vem o Vav. Após o primeiro Tav, 50 letras depois vem o Vav. 50 letras depois vem o Resh. E 50 letras depois vem o Re, formando a palavra Torá em espaços equidistantes. Somente o Eterno pode fazer isso. Por isso sabemos com toda certeza que cada letra da Torá é verdadeira e foi preservada mesmo após inúmeras tentativas de exterminá-la. Vamos para a próxima sequência equidistante. Yeshua também disse, olha, nem um Yud e nem um Kutz da Torá passará. A próxima sequência equidistante está em Shemot, capítulo 12, Shemot, que é Êxodo, capítulo 12, verso 11, olha que interessante. Shemot, capítulo 12, verso 11 ao verso 13. Shemot, capítulo 12, do verso 11 ao verso 13. Vou colocar aqui até o final do texto, pronto, para você ver o texto completamente. Shemot 12, do verso 11 ao verso 13. Vamos lá. Eu quero, antes de começar, quero ler para vocês esse texto para você ver aonde foi inserido pelo Eterno a palavra Torá. Eis como vocês devem comê-lo: com os cintos apertados, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pessah de Adonai. Pois nessa noite eu, Adonai, passarei. Veja que o texto diz, eu passarei. Ele passou, não foi um anjo não, viu? Eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei o meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando eu ver o sangue, eu passarei sobre vocês. E aí, se vocês observarem,
Se vocês observarem, a palavra passar, passar, é passar mesmo, né? E a palavra pesar, passar por cima. Ele passou por cima. Ele passou por cima quando ele viu o sangue. O sangue que estava nos umbrais e nas vigas das portas, formando a letra Het. Formando a letra Het, tá? Formando a letra Het, que significa em hebraico barreira. Quando eu feri a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá por causa do sangue do Cordeiro. Executarei meu juízo. O verso 13 diz assim: Verhaya Hadam Lachem Leot al Habatim Asher Atem Sham Veraiti et Hadam, e eu verei o sangue, o façarti, passarei, né? Por isso, com essas três letrinhas aqui, ó, o P, o Samer e o Het, que é a palavra pesar, passar por cima. Veja, passar é passar em hebraico. A tradução, passar, passar. Veja, a letra Het é o significado mesmo desse momento. O sangue foi colocado, eu vou pintar essa letra Het de vermelho. Aqui, ó. Isso. Veja, é a letra Het. Os umbrais da porta e a viga da porta. Então, letra Het significa barreira, barreira. E o número da letra Het é 8. A proteção, 8, que é a mesma raiz do nome do Eterno. Ele passou. É interessante que as pessoas falam muito que o anjo passou, né? Mas você não vê na história nenhuma aqui, no livro de Shemot, que o anjo passou. Não fala aqui. Anjo nenhum passou. Não diz em nenhum momento que anjo passou. O que diz é que o próprio Eterno passou. O próprio Adonai passou. Ele diz: eu verei e passarei por cima. O façarti alechem, velo yihye bachem, negef, lemashchit behakoti be'eretz Mitzrayim. Nesse lindo e maravilhoso texto que é o significado de Pessah, que é a partir desse momento, é a partir desse instante, a noite de Pessah, que celebramos todo ano, fazemos memória exatamente no mesmo dia em que isso aconteceu, contando toda essa história, vivenciando toda essa história com a matzot, com o pão sem fermento, com a maror, com as ervas amargas, e toda a história em família, essa história de libertação. É nessa história incrível. O Eterno já colocou aqui, 50 dias depois entregarei a Torá. Essa é a verdadeira libertação. Sair do Egito e receber a Torá no seu coração. O ensino, a instrução. Talvez você, como muitas pessoas me perguntam, mas você fala muito de Torá, o que é realmente Torá? Eu falo o ensino de Adonai, o ensino, a instrução. E as pessoas me perguntam, e o que é o ensino, a instrução de Adonai? Eu digo, a vontade do Eterno. É a vontade do Eterno para o ser humano. É o que ele deseja para cada um de nós, independente de onde nascemos, de onde vivemos. Ele usa muito o termo aonde vocês viverem. Não importa aonde vocês viverem. Como também é para todo e qualquer ser humano, pois ele diz, a mesma Torá é para o estrangeiro e para o natural da terra. Não haverá duas Torot, só uma. Echad, apenas uma, para toda a humanidade. A Torá, ela não vai se adequar
a nação, a cultura ou a pessoa. Não. A pessoa, a nação ou a cultura é que tem que se adequar a ela, aos seus padrões, aos seus ensinos. A Torá é a vontade do Eterno para cada ser humano. Muitas pessoas vivem atrás de saber disso. Qual a vontade do Eterno para a minha vida? A Torá. O Eterno também diz que a Torá é a nossa herança. É uma herança que temos. E uma herança que usamos, como diferentemente da herança que conhecemos popularmente, né? Que utilizamos quando alguém morre e assim damos... Não, a Torá você utiliza todo o tempo. Você não precisa esperar ninguém morrer para usar. Você já pode usar, desde sempre. Ok, a Torá é o ensino, é a instrução, a Torá é a palavra do Eterno, a Torá é a vontade do Eterno, a Torá é a nossa herança. E o que é a vontade do Eterno? O que é a nossa herança? O que são essas instruções? Eu digo, não pratique avodat zará, idolatria, seja com o que for, seja com deuses, ídolos pagãos, imagem de escultura, que prestem culto, que sirvam, que obedeçam, que coloquem em primeiro lugar na sua vida. Tudo isso é idolatria. Não só em relação a deuses, mas objetos, dinheiro, pessoas como filhos, marido, mulher, pais. Tem gente que idolatra o pai, idolatra a mãe. Tem que amar, não idolatrar. Tem gente que idolatra até o próprio Eterno. Não pode também. A idolatria não é amor. É um vício. Todo vício é idolatria. Qual o problema de ter um vício? O vício é idolatria. O problema não é beber, o problema é ser viciado na bebida. O problema não é fumar, o problema é ser viciado. O vício o pecado do vício é o pecado da idolatria. Avodat zará. Avodat zará. Esse é o problema, o vício. O vício de qualquer coisa. Você pode ter um vício de Coca-Cola, por exemplo. Desculpe estar usando o nome Coca-Cola, mas pode ser qualquer coisa. Estou dando um exemplo. Você pode ser viciado em chocolate. Se você não comer chocolate, você morre no dia. Você pode ser viciado no celular, em redes sociais, né? Está na moda agora isso. Está na moda. Não cometa idolatria. Não profane o nome do Eterno. Guarde o dia de Shabat. Isso é Torá. Ensino do Eterno. Guarde o dia de Shabat. Lembre-se do dia de Shabat. É o dia do Eterno. É isso que a Torá diz. Não adianta querer alterar. Lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. Lembrem-se. Honre o seu pai e a sua mãe. Isso é a Torá. Não assassine. Não odeie ninguém no seu coração. Não adultere. Não levante falso testemunho contra o teu próximo. Não cobice. Não queira tomar o que é do próximo. Não minta. Não engane. Não roube. Que o teu 1 metro seja 1 metro. Que o teu 1 quilo seja 1 quilo. Que o teu 1 litro seja 1 litro. Seja honesto. Verdadeiro. Sempre fale a verdade. É isso que a Torá ensina. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. É o que a Torá ensina. Isso é a Torá. Essa é a nossa herança. Essa é a vontade do Eterno para nós. Ame ao Eterno com todo o teu coração.
toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essa é a vontade do Eterno. Não odeie ninguém no seu coração. Abençoe aqueles que te perseguem. Ame aos seus inimigos. Isso é a vontade do Eterno. Trate o estrangeiro como alguém que é natural da terra. Ame ao estrangeiro como a si mesmo. Isso é Torá. Isso é mandamento, são os mandamentos. Não fale mal de ninguém. Não faça fofoca. Não espalhe boatos no meio do povo. Não se vingue. Está escrito? Não se vingue. Isso é a vontade do Eterno. E outros mandamentos. Mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Que resume-se: ame ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Morra e ao teu próximo como a si mesmo. O resto vai ser comentário disso aí. Do amor ao Eterno, que é a primeira tábua da Torá, e o amor ao próximo, que é a segunda tábua da Torá. Vamos lá. Shemot capítulo 12, vocês viram agora esse lindo texto. Eu tenho aqui o Tav, no verso 11, da palavra Otó, a palavra Otó, o Tav que está no centro. Você vai contar 50 letras, tá? 50 letras depois do Tav, desse Tav aqui, da direita para a esquerda. Qual é a primeira letra a contar? O Vav, tá vendo aqui? O Vav, a primeira letra. 50 letras depois vai vir o Vav. A 50ª letra após o Tav, o Vav. A partir do Nun Sufit, aqui é a primeira letra, da direita para a esquerda. Depois que você chegar aqui, você vem para cá, ó, pro Mem, tá? E aí você vai contando, até chegar na 50ª, que é o Resh. Esse é o Tzad Sufit, Tzad final. Então você vai contar a partir dele 50 letras. Daqui, nessa direção também, até chegar no Re. E o Re é justamente, forma a palavra Torá. Incrível. Nesse lindo texto, o Eterno colocou. Só Ele pode fazer isso. Isso não é trabalho de um ser humano. Moshe jamais poderia fazer isso. Jamais. Se você tentar fazer uma sequência de letras equidistantes com palavras em português, você vai ver como é difícil. É muito difícil fazer uma sequência de letras equidistantes. Tente fazer. De 50 em 50. Tente fazer. É muito difícil formar as palavras, as frases, e de repente não escrever um monte de bobagem, de palavras sem sentido, não. Palavras mesmo, um texto. Você vai ver como é difícil. Se você quiser fazer, pode fazer até sem querer, mas você querendo é muito difícil. Você querendo colocar certinho é muito difícil. É incrível. Só o Eterno faz isso. Só o Eterno poderia ter feito isso. Vamos para o próximo texto. O próximo texto também é em Shemot, também com 50 letras. A palavra Torá de novo. Agora está em Shemot, capítulo 33. Shemot, capítulo 33, verso 17 ao verso 21. Shemot, capítulo 33, verso 17 ao verso 21. Esse texto é bem interessante, que é logo após o pecado do bezerro de ouro. Quando Moshe desceu e quebrou as tábuas da Torá. Subiu e pediu perdão ao Eterno pelo povo. E o Eterno disse para ele que estava, inclusive, pensando,
em a partir dele fazer uma nova nação. E Moshe diz para ele, não, Eterno, perdoa o povo, e se tu não perdoares, risca meu nome do livro da vida. Uma das passagens mais bonitas que eu já vi, um líder que coloca a sua própria vida em favor do povo. Povo que muitas e muitas vezes, deu muito trabalho a Moshe. Bom, você está vendo aí o texto, e eu vou ler agora a tradução para vocês. Shemot 33. Adonai disse a Moshe, também farei o que me pediu, pois você encontrou graça em meus olhos. E eu te conheço pelo nome. Moshe, no entanto, disse, imploro-te que me mostres a tua glória. Ele respondeu, farei toda a minha bondade passar diante de você. Em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. Além disso, usarei de favor com quem eu quiser e mostrarei misericórdia a quem eu desejar. Entretanto, meu rosto, ele continuou, você não pode ver. O meu rosto, você não pode ver. Pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida. Está escrito que um dia o veremos como ele é. Obviamente, no mundo vindouro, no Olam Rabá. Eis, ele disse, um lugar próximo de mim. Fique sobre uma rocha. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei em uma fenda da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Então removerei minha mão e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. O Eterno, nesse dia, se encontrou com Moshe. O Eterno, nesse dia, talvez esse tenha sido o dia em que Moshe mais esteve próximo do Eterno. Mais até do que no dia que ele recebeu das mãos de Adonai a Torá. Foi um dos momentos de maior intimidade, de apego da vida de Moshe. E isso depois dele renunciar à sua vida, como está no capítulo 32, verso 32. Ah, se tu lhes perdoasses o pecado. No entanto, se não perdoares, então imploro-te, Adonai, risca-me do teu livro que escreveste. Depois desse lindo texto, essa linda confissão de coração que ele fez em favor do povo de Israel, o Eterno deu esse grande presente para ele. Passou, ele viu as costas, como está escrito, do Eterno. Ele só não viu o rosto. Um momento, ele pediu ao Eterno, eu quero ver a tua glória. E o Eterno permitiu. Essa intimidade desse texto, o Eterno codificou, o Eterno colocou um selo, um código nesse texto sobre intimidade. Ter intimidade com o Eterno, se apegar a Ele, amá-lo de todo o coração. Não há como fazer isso sem observar a Torá. A própria Escritura Sagrada diz que a Brit Hadashah, a nova aliança, é a Torá escrita nos corações. Não, o Eterno escreveu em tábuas de pedra. Mas agora ele quer algo, um relacionamento muito maior do que esse, simplesmente de estar escrito em livros.
em pedras, em rolos. Ele deseja um compromisso em que o ser humano entregue o seu coração para ele, para que ele possa escrevê-la. Isso é nova aliança. Ou aliança restaurada. A Torá nos corações. E ele coloca aqui o que é para ter essa intimidade com ele que Moshe teve, para ver a glória dele, para sentir a presença dele. Você precisa obedecê-lo. Não há, gente, amor ao Eterno sem obediência. Não existe. Não é amor. Pode ser paixão. Pode ser idolatria pelo Eterno, como muita gente tem. Mas não é amor. Amor só há uma forma de demonstrar, através da obediência. O primeiro homem, chamado Adão, teve essa oportunidade de demonstrar o amor pelo Eterno através da obediência, mas ele desobedeceu. Ele e sua esposa Eva, desobedeceu. Sempre assim. O amor é demonstrado pela obediência. Por isso que o Eterno escreveu: eu demonstro graça aos que me amam, obedecendo aos meus mandamentos. Shemot, capítulo 20, verso 6. Também Yohanan HaShaliach, Yohanan o emissário, também conhecido como João, né, nas traduções, infelizmente trazem erradamente João. Yohanan, nome lindo em hebraico, né? Yohanan, a graça do Eterno, agraciado pelo Eterno. Yohanan, ele escreveu na sua primeira carta, não no livro, primeira carta, capítulo 5, verso 3. Amar ao Eterno significa obedecer aos seus mandamentos. Vamos lá. No verso 17, na palavra matzatá, ren. Matzatá, ren. No verso 17. Matzatá, ki matzatá ren be'einai, pois achaste graça aos meus olhos. Ren também é a palavra graça, assim como Hesed, a mesma, são sinônimos. Nesse tav de matzatá, você vai contar 50 letras. Ok? 50 letras a partir do ret. O ret é a primeira, o nun é a segunda. Então, a quinquagésima letra é justamente o vav. Você vai contar mais 50, sempre da direita para a esquerda, e a 50ª será o resh. Mais 50, da direita para a esquerda, e a 50ª será o re. Incrivelmente, nesse lindo texto, maravilhoso, só tem assim, em textos assim. O Eterno selecionou os textos, formando a palavra Torá de 50 em 50 letras. Dá tempo para mais uma. Olha aí, ó. Tav, Vav. 50 depois o resh, 50 depois o re. Como eu falei, formando a palavra Torá. Então você está vendo aí o texto, Shemot 33, 17 a 21. Você pode abrir, como eu falei, dê pausa, faça a sua contagem, ou utilize a Bíblia da VAR, que eu já disponibilizei em todos os vídeos da sequência de letras equidistantes. Você pode baixar, instalar no seu computador. Só funciona em computador ou notebook, tá?
Não funciona em celular, por exemplo. Aí você pode instalar e utilizar. Abrir o texto, verificar. Se você tem uma Bíblia em hebraico escrita, como eu falei, utilize, abra, ache a palavra que está marcada aí, o início. Né? O interessante é esse, é você achar a primeira letra. Da primeira letra você não precisa nem olhar para a tela. Você mesmo pode contar e vai achar aí, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para a última sequência de letras equidistantes de hoje, da aula número 3. Agora saímos do livro de Shemot e entramos no livro de Vaikra. Vaikra. Vaikra é Levítico. Vaikra quer dizer e chamou, porque é assim que inicia o livro. Vaikra, Levítico. Vaikra, capítulo 4, do verso 30 ao verso 33. Vaikra, capítulo 4, do verso 30 ao verso 33. Vaikra, Levítico, capítulo 4, do verso 30 ao verso 33. O nome do livro em hebraico é Vaikra e chamou, mas ele é muito conhecido por Levítico, ou Levíticos, né? Por causa de vários textos que citam sobre os levitas, sobre os sacerdotes. Então, por isso que colocaram esse nome. Esse é o livro preferido do Eterno. Digo isso sem medo de errar, por várias razões, tá? Várias razões. Primeiro, é o livro que mais aparece o Eterno falando em primeira pessoa. É o livro que mais aparece a expressão Adonai disse a Moshe, assim, 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 fale assim, faça isso. Então, não existe um livro da Escritura que apareça mais vezes o Eterno falando do que Vaikra. É o livro da Escritura em que nós aprendemos sobre a alimentação kasher, alimentação apropriada. É o livro da Escritura que aprendemos detalhadamente sobre os encontros marcados do Eterno, as festas. É o livro da própria Escritura Sagrada que aprendemos sobre remissão de pecados, perdão de pecados, arrependimento, expiação. É importantíssimo esse livro, Baruch Hashem. É o livro da Escritura que nós aprendemos sobre o amor. Porque é o livro que diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Vaikra 19:18. Você sabia que isso está em Vaikra? Tem gente que pensa que isso é dos escritos nazarenos. Foi Yeshua que inventou. Não. Vaikra 19:18. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao estrangeiro como a ti mesmo. Trate ao estrangeiro como natural da terra. Tudo isso está em Vaikra. A Tzedaká e vários outros mandamentos, né? Tem uma porção de Vaikra que ensina sobre santidade. O que é santidade? É a porção Kedoshim, santos. Já mostra o que é santidade. Então, um livro que as pessoas não gostam muito de estudar, porque fala de sacrifício, mas na verdade é um livro mais fantástico das Escrituras, porque as coisas mais importantes para o ser humano estão nele. Por isso que eu digo, é o livro que ele mais gosta. É o livro que está no meio, no centro da Torá. 2 livros antes, Bereshit e Shemot, e 2 livros depois, Bamidbar, Números, e Dvarim, Deuteronômio. Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo. Muito bem. No texto do capítulo 4, verso 30, capítulo 4, verso 30, que trata justamente de sacrifícios, de remissão de pecado, de sangue derramado para a remissão do pecado. Diz assim: o sacerdote pegará um pouco do sangue com o dedo e o porá sobre os chifres do altar.
Quantos chifres? 4 chifres, representando as 4 consoantes do nome do Eterno. O sacerdote pegará um pouco do sangue com o dedo e colocará sobre os chifres do altar de ofertas queimadas, né? Também chamado Mizbeach Nechoshet, o altar de bronze. Todo o sangue será vertido à base do altar. Toda a gordura será removida, como se remove a gordura do sacrifício de ofertas de paz. E o sacerdote queimará sobre o altar como um aroma agradável para Adonai. Assim o sacerdote fará expiação por ele e ele será perdoado. Em primeiro lugar, pelo sacerdote. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser uma fêmea, sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça dela, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a matará, como uma oferta pelo pecado, no lugar onde se apresentam as ofertas queimadas. Então, está tratando aqui de sacrifícios pelo pecado. Um substituto seria aqui, nesse caso aqui, uma ovelha sem defeito, um animal sem defeito. Muitas vezes podia ser um cordeiro, podia ser um bezerro, podia ser uma vaca, podia ser um boi. Animais puros, animais dóceis, animais inocentes, que têm aspecto inocente, animais que transmitem inocência. Não animais ferozes, animais ariscos, animais selvagens. Os animais dóceis, que transmitem inocência. Nunca foi vontade do Eterno, desejo do Eterno, nunca é recebido com alegria pelo Eterno quando se derrama um sangue inocente. O Eterno mesmo diz que ele não tem prazer nas ofertas, ou seja, nos sacrifícios. Ele não tem prazer no sangue derramado. Mas a questão é que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O pecado gera a morte. E no lugar da morte daquele que pecou, um substituto assume a culpa dele. É assim que funciona a oferta. Quando ele coloca a mão sobre quando se coloca, o pecador coloca a mão sobre a oferta, ele ali está transferindo, nesse texto, ele está transferindo o seu pecado ou os seus pecados para aquele animal inocente. Então ele está transferindo ali a culpa para aquele animal inocente. Os sábios nos dizem que é nesse momento, quando se coloca a mão, quando se colocava a mão, melhor dizendo, sobre a cabeça do substituto de um animal inocente, às vezes uma vaca, às vezes um touro, às vezes um cordeiro, às vezes um bode, diante do altar se colocava a mão ali, transferindo-se os pecados. Os sábios dizem que esses animais passavam a emitir sons de dor como nunca antes. Como se sentisse o peso que foi transferido para eles. Como se pedisse para que não se fizesse o sacrifício. Para não morrer, vamos dizer assim. Isso tornava o momento do sacrifício muito difícil, porque quem oferece o sacrifício era a pessoa que tinha que degolar um animal. Por exemplo, quando as pessoas iam
fazer o sacrifício, levava um animal, o sacerdote ele tinha a obrigação de examinar o animal, saber se o animal era próprio para o sacrifício, se o animal tinha algum defeito, tinha alguma mácula, tinha alguma mancha que inviabilizasse o sacrifício, que tinha que ser puro, sem defeito, sem mancha. Então, o ofertante confessava os pecados, ou o pecado, colocando a mão na cabeça do animal. E ele começava a confessar, começava a dizer qual ou quais os pecados seriam transferidos para aquele animal. E ele, o ofertante, é que degolava o animal. Não era o sacerdote, não. A obrigação de degolar, de tirar a vida do animal, é do ofertante. Você vê como é difícil. Não era uma coisa simples. Ele tinha que degolar o animal. E os sábios contam que nesse momento os animais uivavam, gritavam, algo que nunca tinham feito antes. Assustava o ofertante. No caso aqui, a gente vê porque a oferta era o próprio sacerdote que estava fazendo pelo próprio pecado. Então é óbvio que era ele que tinha que fazer, que tinha que colocar a mão na cabeça e tinha que confessar o pecado e degolar. A pessoa que sentia muita dor também. Porque por mais que seja um animal, mas os animais têm sentimentos. Isso tocava muito o ser humano. Para que tudo isso? Para que ele sinta a dor, a tristeza e a tragédia que é o pecado. Transgredir a Torá. Para que ele sinta que não vale a pena viver no pecado. Que o pecado gera dor. Que o pecado gera sangue. Gera morte. Por isso que o Eterno diz, eu não tenho prazer no sacrifício. Porque não é nada bom, não é nada bonito, não é nada agradável. O que é que ele sentia como um cheiro agradável? O arrependimento da pessoa. Muitos eram tocados nesse momento, choravam inclusive, quando degolava o animal. Depois vinha o sacerdote, escolhia o sangue e procedia com tirar a pele, cortar em pedaços, colocar no altar para que fosse queimado. Todo esse processo. Muitos se arrependiam de fato. Mas alguns sentiam apenas emoção, dor. Mas voltavam a fazer as mesmas coisas. Agora, quero destacar esse detalhe dos sábios sobre a dor dos animais. Porque nós fazemos um paralelo muito interessante com o Cordeiro de Elohim que veio à Terra. Ele é chamado Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Em um determinado momento, principalmente no livro do Dr. Lucas, médico, um dos que narraram a história de Yeshua, conta que nos momentos finais, quando ele sabia o que iria suceder com ele, o que iria acontecer com ele, ele já sabia disso já há muito tempo, óbvio. Mas, enfim, chegou o momento dos pecados da humanidade serem lançados sobre ele. Como se a humanidade, o mundo inteiro, tivesse uma mão e colocasse a mão na cabeça dele. Está escrito
que ele estava em Jerusalém, no Har Hazeitim, no Monte das Oliveiras, em um local muito conhecido chamado Gat-Shemani, a prensa de óleo. Muitas oliveiras que têm mais de 3.000 anos, 2.500, 3.000 anos, estão lá até hoje. Não é da época de Yeshua, estou falando, não, estou falando antes de Yeshua. Estão lá até hoje como prova. O local foi uma prensa de azeite, um lugar onde se extraía o óleo das oliveiras. E as pessoas mais pobres costumavam, em momentos de festas, era Pêssar, era próximo de Pêssar, que não tinha condições de ficar numa estalagem, numa pousada, numa hospedaria, ficava no Monte das Oliveiras e dormia em uma daquelas oliveiras. Ali, Yeshua sentiu esses pecados, Yeshua sentiu esse peso de carregar, e ele chorou como nunca antes em toda a vida. O médico Lucas descreve que ele chorou, ele tremia e começou a chorar. Chorou, inclusive, lágrimas de sangue. Isso nunca havia acontecido antes. Tal era a dor que ele sentia. E não só isso, o que deixa mais incrível com o relato dos sábios antigos sobre os sacrifícios é que Yeshua também nesse momento, assim como os animais inocentes, assim como os animais puros, sem mácula e sem defeito, que pediam, como se pediam para não serem sacrificados, e Yeshua também pediu. Está escrito que, se possível, passa de mim esse cálice. Isso é tão perfeito com a descrição dos sábios no passado sobre os sacrifícios. É incrível como ele assumiu realmente o papel de um cordeiro, de um animal substituto. É incrível, até nesses detalhes. E o seu sangue, seu precioso sangue, que foi derramado pelos pecados. Não, apesar de ser o mesmo ensino, a mesma fórmula dos animais, mesma coisa. A diferença é que, por que não precisam mais fazer sacrifício? Não simplesmente porque Yeshua derramou o seu sangue, não simplesmente por isso, mas porque o sangue dele continua útil. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, precisaria fazer mais, porque seria só para aquele momento. A diferença das demais ofertas, porque a fórmula é a mesma, sem pecado, limpo, puro, inocente, substitui alguém pecador, é a mesma. A diferença é que ele ressuscitou dos mortos, ressuscitou.
E se ele ressuscitou, a própria palavra ressuscitar, em hebraico, o sentido é que o corpo volta novamente à vida. O mesmo corpo, o mesmo DNA e o mesmo sangue. Então o sangue que foi derramado continua, aquele DNA daquele sangue continua vivo. Ou seja, continua ainda em o poder, o sentido do sangue, continua ainda em operação, continua perdoando os pecados. Mas para isso é o que chamamos de graça. Mas para que essa graça venha e perdoe os pecados de alguém que não merece, esse alguém que não merece, precisa abrir o caminho para receber esse sangue. E esse caminho não é aberto através de um pagamento, né? Através de dinheiro. Não. Só há uma maneira. Através da obediência. O contrário de desobediência que é justamente o pecado. Se o pecado é a transgressão da Torá, viver sem pecado é viver obedecendo a Torá. E como eu falei, quando obedecemos aos mandamentos do Eterno, por mais que tenhamos pecado, transgredido, mas quando resolvemos, nos arrependemos, confessamos, deixamos o pecado e passamos agora, porque só há duas maneiras, só há duas coisas, ou você obedece ou você desobedece, não existe meio termo, ou você obedece ou você desobedece, são dois caminhos, o da morte e da vida. Quando obedecemos ao Eterno, Ele demonstra a graça por nós. E nesse texto que fala sobre perdão de pecado, quem é que está aí codificado de 50 em 50? A Torá. Baruch Hashem. Na palavra e logo na palavra al-karnot, Mizbeach Haolah. Na palavra Nutav, da palavra Karnot, Al-Karnot. Nesse Tav aqui, você vai começar a contar de 50 em 50 letras. Esse Tav. 50 letras, Vav. 50 letras, Resh. 50 letras, E. Formando a palavra Torá. Volto a dizer, ainda tem muito ainda para a gente ver de sequência de letras equidistantes, mas eu tenho certeza que tudo que você já viu, não há como negar que o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele criou esse sistema. Ele criou esses selos. Ele colocou essas sequências que nós não sabemos, talvez nem 1% do que existe. Nós ainda estamos descobrindo essas sequências ainda. Mas já dá para ver, já dá para notar que nada disso é mera coincidência, mas não é mesmo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Chegamos assim ao final da nossa aula número 3. Eu agradeço a todos vocês, de todo o coração, pelos acessos, pelas mensagens, pelas inscrições no canal. Eu jamais esperava que chegasse ao número que temos hoje de assinantes e ao número de acessos que temos nas aulas, nos vídeos. Só o Eterno para fazer algo assim.
Que o Eterno continue abençoando a tua família, a tua casa e te conceda um restante de semana na presença dEle. No nome precioso do nosso Cordeiro, que purifica os nossos pecados. Yeshua HaMashiach. E Hashem te abençoe e te guarde. Shalom, Haverim. Shalom, amigos.